Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao estudo dos arcanos menores do naipe de Ouros, mais especificamente no Pajem de Ouros. E a explicação que eu vou dar sobre essa carta é uma explicação que vai fazer vocês finalmente entenderem ela. Geralmente o pajem, quando ele sai no tarô, as pessoas interpretam de uma forma muito confusa e às vezes eu fico confuso tentando entender a forma com que essas pessoas interpretaram. Porque o pajem, ao meu ver, é uma carta tão simples quando você tem uma noção de história e uma noção de função social de quem era o pajem e de quando você tem uma boa noção da hierarquia. Como a gente sabe, o tarô ele vai do arcano As de Ouros até o 10 de Ouros numerado, e depois tem a parte da corte, que é o pajem, o cavaleiro, a rainha e, por último, o rei. Então, para você entender a corte, é basicamente você entender o funcionamento da corte medieval. Mas geralmente o pessoal faz uma interpretação cheia de malabarismo para explicar algo tão simples que eu fico confuso com a confusão que eles geram. Então hoje eu vou tentar desmitificar exatamente essa confusão para que vocês consigam entender e perceber que é simples a carta do pajem, na verdade, em significado. Primeiro de tudo, para a gente entender o pajem de Ouros, eu tenho de explicar para vocês o que é um pajem. E pajem é uma palavra que vem lá do francês, mas que antes de vir do francês veio lá do grego, paidon, ou paidion, que no grego significa algo como criança. Então, pajem nada mais é do que uma criança no tarô. E geralmente o que é uma criança? Uma criança é alguém que ainda está aprendendo mais ou menos como é que funcionam as coisas. E se esse pajem é parte da corte, então ele já cresceu no meio de um local onde todas as pessoas ali entendem muito sobre o elemento, no caso aqui o elemento terra. Então provavelmente ele é filho de um rei de Ouros, ele é filho de uma rainha de Ouros, ele já tem um conhecimento, ele já tem um poder financeiro, ele já nasceu no, entre aspas, berço de ouro. Só que, apesar de ter nascido num berço de ouro, ele tem que aprender, entender e valorizar todo esse ouro que foi construído pelos antepassados dele, para que ele não seja o herdeiro que destrói com toda a fortuna, o herdeiro que destrói com tudo aquilo que foi construído por gerações. Então, o pajem, ele é um jovem que tem não só o peso de ser uma criança, mas sim uma criança destinada a uma tarefa grandiosa. Recentemente eu estava vendo um podcast desse sobre famílias ricas e eu descobri que algumas famílias da Europa e algumas famílias mais tradicionais e antigas, elas fazem um contrato de herança. Para quem não sabe como isso funciona, é a seguinte forma. Se você nasceu numa família de berço, numa família poderosa, para você ter acesso à herança dessa família, você não basta ser apenas filho dessa família. Terá um contrato de herança onde deixará bem claro condições que você tem que possuir para poder ter direito a essa tal herança. Como assim? Me explica aí, Francisco, as condições. Por exemplo, se você nasceu numa família muito rica, a condição que o seu pai ou os seus tios podem colocar para que você tenha acesso à fortuna é a condição de você ter feito pelo menos 2 faculdades em áreas diferentes. Ou então que você fale pelo menos 3 línguas. Dependendo da família, pode ser mais ou menos exigente. Ou então que pelo menos você tenha pelo menos uma formação em administração. Sei lá, eles podem colocar numa faculdade pública, ou então pelo menos um mestrado em administração. Enfim, geralmente as condições que eles colocam são condições para meio que você validar socialmente de que você tem mérito para um dia receber aquela herança. Não simplesmente porque você é meu filho, você vai ter direito à herança. Você vai ter que fazer por merecer. Então, até hoje, muitas famílias têm esses contratos.
Por exemplo, você só vai ter acesso a tal herança se você casar com outra pessoa de família também nobre. Sim, depende da família, se ela é mais reservada, se ela é mais antiga, se ela tem crenças de sangue azul e blá blá blá, ela pode colocar no contrato, olha, você só vai ter direito à sua herança caso você também se case com alguém de uma família nobre, também aqui da nossa região. Alguns vão até mais. Se no caso a sua mãe ou o seu pai não ficarem sem a herança porque não conseguiram chegar aos critérios, isso passa para o seu filho. Então, o seu filho, eles também já deixam um contrato. Terá de saber falar, sei lá, 3 línguas, terá de ter tantas formações, e ele terá de provar aos membros que receberam a herança de que ele realmente pode continuar o legado da família sem sujar o nome dela. Então, isso que eu vou falar sobre o pajem é algo antigo, mas que ainda acontece até hoje em quem realmente tem muito dinheiro. A gente não tem ideia de que isso acontece, mas em famílias realmente tradicionais isso acontece muito. Recentemente eu estava vendo um jornal que falava sobre uma briga que teve no parlamento inglês. E sabe qual foi a ofensa que um dos lords lá da Câmara falou para outro? Falou o seguinte: sua família é tão jovem que você teve de comprar os seus próprios móveis. Quando eu vi essa ofensa, eu fiquei tipo sem entender, como assim? Sua família é tão jovem e tão desestruturada que você teve de comprar seus próprios móveis. E aí o cara do jornal explicou que lá, né, entre os ingleses, isso é uma ofensa muito comum para ricos emergentes. Porque quem é rico há muito tempo tem todos os móveis antigos de madeira, de lei, arcaicos da família. Quem é rico há muito tempo tem uma propriedade que é da família desde que o mundo é mundo. Quem é rico há muito tempo tem amigos que também são ricos há gerações. Então, para você ser considerado rico entre pessoas ricas, sua família tem que ter gerações de riquezas e gerações de amizades. Meu tio-avô era amigo do tio-avô dele. Meu pai se tornou amigo dele e eu agora também sou amigo dele. Então, observem aí todos esses graus de parentalidade. Então, se você que está me ouvindo comprou seus próprios móveis, se você não herdou nada dos seus antepassados, é um sinal que, entre aspas, na visão desse pessoal, a sua família é desestruturada e você não entende nada de riqueza ou de como preservar patrimônio. Por isso que eles não querem se misturar. Mas por que eu dei todo esse contexto? Para vocês entenderem o que é realmente o pajem de ouros e como é o processo de formação de um pajem. Como eu falei para vocês, pajem é uma palavra que vem lá do grego paidion, que significa criança. E um pajem geralmente era uma criança que lá pelos seus 7 anos era forçado a amadurecer e a se tornar homem. Então, se você tinha um filho e o seu filho completava 7 anos, ele tinha de se tornar um pajem. Óbvio que não era obrigatório, mas a maioria das famílias tinha esse costume. E o que é que acontecia quando você tinha 7 anos e tinha de se tornar um pajem? Você já não era mais tratado como uma criança na corte, você passava a ser tratado como um homem. E o que geralmente acontecia? Se você tem um filho e você ama esse filho e você gosta dele, você vai fazer o quê? Você vai criar ele dando tudo e depois você vai ficar com raiva porque ele não aprendeu a receber não. Então, como era um medo naquela época de que ao crescer perto da família ele poderia ser muito paparicado, paparico vem de pai, o pai que faz tudo, que dá tudo, ele geralmente era mandado para a casa de outro nobre. Por quê? Porque se ele ficasse na casa dele e ele cometesse algo errado, a mãe poderia intervir na forma com que o mestre estava ensinando a ele. Se, sei lá, ele tivesse lutando esgrima e ele se ferisse, a mãe ia ficar, oh, coitadinho, meu filho se cortou, quebrou um braço, oh, meu Deus. E isso deixaria esse jovem fraco, frágil em suas ideias. Então, o que é que fazia? Eu tenho meu filho. Meu filho chegou aos 7 anos, ou tá ali pelos 6 anos. Eu já começo a sondar nobres da sociedade que eu admiro. Já começo a sondar cavaleiros da sociedade que eu admiro. Tem um amigo meu que ele tem uma fazenda, mas que é em outra região, que ele foi morar lá depois do casamento dele, e é uma fazenda longe da minha, sei lá,
ele mora em outra cidade, sei lá, 10, 15, 20 dias de viagem, às vezes até mais longe que isso. Meu filho está fazendo 7 anos. Então, quando ele completar 7 anos, eu vou mandar ele com malicuia para lá e vou entregar esse meu amigo que eu confio para que ele seja o mestre desse meu filho até que ele faça 14 anos e aí ele vire homem. Tanto que originalmente a ideia de padrinho vem disso. Padrinho era o segundo pai. Se o pai morresse, o padrinho assumia o lugar do pai e tinha de cuidar dele como se fosse o próprio filho. Então, na antiguidade, para você aceitar ser padrinho de uma criança, você estava dizendo: olha, se seu pai morrer, eu vou assumir e custear todos os seus estudos e eu me tornarei seu pai. Hoje em dia, qualquer um vira padrinho e esquece da criança quando dá a primeira briga besta e mal se importa com ela. Não passa valores, não ensina, não diz nada. E antigamente, se você tinha um padrinho, se seu padrinho te desse uma ordem, acabou. Era como se fosse uma ordem do seu pai. Ninguém podia passar por cima da ordem do seu padrinho. Porque, de novo, se seu pai escolheu aquele homem como seu padrinho, é porque seu pai confia em qualquer escolha dele. Então era muito comum, se eu tenho meu filho, ele tá com 7 anos, eu mandar ele para casa do padrinho dele ou para um amigo meu de muita confiança que eu vejo bons valores, às vezes até valores que eu sinto que faltam em mim, para que lá meu filho possa aprender com ele a ser um homem como ele e quando ele se tornar mais velho e maduro, ele volte para minha casa para que assim ele possa cuidar daquilo que eu construí, sendo um homem maduro e sendo um homem de verdade, que talvez eu não poderia criar devido ao meu amor e meu carinho pelo meu filho. E vice-versa. Às vezes o filho desse próprio nobre também vinha para minha casa. Isso também era uma forma de manter as famílias ricas unidas e de também fazer um intercâmbio de informações, de conversas. Ó, pai, meu padrinho tá brigando com minha madrinha lá, viu? Ó, a situação lá tá difícil, viu? Ó, vamos trocar aqui comida porque dessa vez minha lavoura não foi muito boa. Ó, fulaninho lá tem uma filha bonitinha que eu gostei enquanto eu tava lá sendo pajem, hein? Pra gente casar nossas famílias. Então isso acontecia. Então o pajem, ele era um jovem que aos 7 anos se tornava pajem. E quando ele se tornava pajem, um dos primeiros costumes era cortar o cabelo dele em formato de cuia. Sabe aquele cabelo de cuia? Tanto que em alguns locais chamam de pajem cut, ou corte de cabelo no estilo pajem, que é aquele cabelinho liso, igual do Anakin pequeno, cortadinho, assim, lisinho, com o cabelo um pouquinho maior, cobrindo as orelhas. Era o estilo de cabelo pajem. Geralmente se cortava o cabelo dessa forma para dizer: olha, ele ali é um jovem que eu estou cuidando, ele é um jovem que está sob a minha tutela e ele é um pajem. Todo mundo reconhecia pelo estilo do corte de cabelo. Já que em algumas sociedades, um homem só era considerado homem quando ele tinha um cabelo grande, porque era um sinal de que ele tinha bastante tempo de vida, uma barba longa. Então, cortar dessa forma o cabelo dele era meio que uma forma de distinguir ele dos outros jovens, mostrando que ele era um pajem e que todo mundo podia, entre aspas, interferir, obviamente, o seu patrono, o seu padrinho, mas na criação dele para que ele se tornasse um homem. E dos 7 anos, olha o 7 aí, um número tão simbólico que eu já expliquei aqui várias vezes, até os 14 anos, que como a gente sabe é onde iniciava a adolescência, dependendo do tipo de jovem, é um pouquinho menos, mais cedo ou um pouquinho mais, começa a crescer os pelos pubianos, blá, 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 e começa a produção de testosterona. Dos 7 aos 14 anos, ele ficava sob o cuidado desse nobre para que ele se tornasse um homem. E o que é que ele fazia? Ele tinha de aprender a acordar cedo, ele tinha de aprender a fazer trabalhos manuais e braçais. O pajem era aquele que era cuspido, espinzeado, era aquele que era obrigado a fazer o trabalho que ninguém mais queria fazer, para que ele aprendesse a dar valor ao esforço, para que ele aprendesse a ver o que os escravos e os servos passavam. Então o pajem se lascava, como diz no popular, até ele se tornar homem. E também porque era tão importante isso pro pajem, além dos trabalhos braçais, além de construir a musculatura dele, a força dele, além dele aprender a lutar de espadas para poder defender a honra dele quando fosse necessário, o pajem, ele sempre acompanhava o nobre para onde o nobre fosse. Então, se o meu padrinho, que era o meu pajem, fosse fazer um negócio de uma venda de especiarias, eu ia estar do lado dele olhando toda a venda.
E eu iria aprender com ele como é que faz a negociação. E geralmente o pajem tomava uns tapas na boca quando ele falava na hora indevida. Então, ó, depois que tinha a negociação, o pajem ia lá e perguntava: meu padrinho, por que você fez assim assim? Por que ele falou aquilo? Por que você disse aquilo? E aí ele aprendia observando o padrinho, já que muitas vezes o pajem tinha de ficar o dia inteiro calado do lado do nobre, só observando. Ele tinha de aprender com o nobre o que ele fazia, como ele fazia o ato do seu comércio, como é que ele fazia diplomacia. O pajem ele tinha de sempre estar na mesa em debates de guerra, em debates de decisões do que seria feito nas terras. Então ele sempre aprendia muito. Isso me lembra a história de Leopoldina, a imperatriz do Brasil, que vivia lá na corte, lá com os Habsburgo, se eu não me engano, os Habsburgo, e ela via muito os grande Francisco, o rei, que era o pai dela, fazendo trabalhos e diplomacias, e ela era uma mulher muito atenta, ela aprendeu desde cedo a observar a forma como que aqueles nobres debatiam, conversavam, expunham ideias e tudo mais. E contam que quando ela se tornou a imperatriz do Brasil, casando-se com Dom Pedro, ela ficou muito frustrada, porque ela percebeu que a corte de Portugal, apesar de ter muito dinheiro pela exploração da colônia, era uma corte muito inculta, que não tinha conhecimento nenhum. Leopoldina era cavalariça, ela tinha muita habilidade para montar cavalo. Ela ensinou em muito Dom Pedro a montar cavalo porque ele não sabia direito. Ela ensinou línguas para ele. Leopoldina falava, se não me engano, mais de 3 ou 4 línguas. Ela ensinou muita coisa porque ela teve a vivência de um pajem que Dom Pedro nunca teve. Então, isso explica porque ela era uma mulher tão inteligente, tão versada, tão. Sabe, ela era realmente uma imperatriz no sentido da palavra imperatriz. Já Pedro nunca foi. Então ela teve toda uma vivência que um pajem teve. E talvez se Dom Pedro tivesse essa vivência de pai, ele seria um homem muito diferente, muito mais grandioso, e ele poderia ter construído coisas inimagináveis. Mas, então, dos 7 aos 14, toda essa convivência social acontecia com o pajem, todo esse aprendizado passava com o pajem. Inclusive, lá na minha palestra sobre antroposofia, eu falo sobre a escala setenária, como é a vida de uma criança dos 0 aos 7, o que ela deveria aprender, dos 7 ao 14 também, qual o ciclo de aprendizado, dos 14 ao 21, e eu explico como espiritualmente, de acordo com a visão sociológica, deveria ser esse aprendizado para uma pessoa chegar na vida adulta realmente sabendo o que ela é, o que ela veio fazer e qual a vocação dela. Então, após passar dos 7 aos 14 anos, esse jovem garoto ele se tornava um homem. Ele era já considerado dono dos seus próprios atos e responsável pelas suas atitudes. De acordo com as escolhas da família, se a família visse que nos 14 anos ele já tinha se tornado maduro o suficiente, o pai poderia fazer ele se tornar um fazendeiro. Por exemplo, vamos dizer que o pai tem lá 50 hectares de terra. Ele poderia dar 10 hectares para o filho e dizer: olha, se você prosperar com esses 10 hectares e fizer produzir nesses 10 hectares muito mais do que eu produzo neles, eu lhe dou a honra de ser fazendeiro desse local e você vai começar a ter os seus próprios negócios. Se ele fracassasse, estava lascado, tinha de voltar a aprender as coisas e voltar a ser homem. Se ele mostrasse um bom tato para aquilo, ele poderia ficar ali trabalhando mesmo como fazendeiro. E existiam casos onde realmente o jovem não tinha aptidão para aquilo, então ele se tornava escudeiro. Dos 14 aos 14 mais 7, 21. Quer dizer, na época era 20 anos, 20 anos mesmo, não 21. Dos 14 aos 21 ele poderia se tornar escudeiro. E o que é escudeiro? Escudeiro seria ser um aprendiz de um cavaleiro. Para você ser um aprendiz de um cavaleiro, você tinha de ser escolhido pelo cavaleiro. E por que tinha de ser escolhido? Porque se você se tornasse mestre de um escudeiro, significava naquela época que você estaria colocando toda a sua fé de que aquele jovem escudeiro se tornaria alguém ou do seu mesmo nível ou que te ultrapassaria. Para um cavaleiro te escolher como escudeiro, ele tinha de ver um potencial em você que ninguém mais veria.
E era o nome dele, era a honra dele, era o legado dele, era o conhecimento dele que se manifestava naquele escudeiro. Tanto que era muito comum perguntar em escudeiro de quem você é protegido. E dependendo de quem ele falasse, todo mundo ficava honrado e com medo e com reverência ao escudeiro como se estivesse diante do próprio cavaleiro. Então você tinha de ser nomeado, geralmente por um lorde ou por um cavaleiro, para você se tornar escudeiro. E o que é que o escudeiro fazia? O escudeiro também, obviamente, se lascava para poder aprender e evoluir. Ele tinha de alimentar o cavalo, cuidar do cavalo, limpar o cavalo, lavar o cavalo. Ele tinha de segurar o escudo, segurar o peso da espada, carregar alimentos, curar e cuidar do cavaleiro caso ele fosse ferido. Basicamente, ele tinha de fazer tudo e ele tinha de aprender o tempo inteiro e ficar o tempo inteiro questionando ao cavaleiro para tirar cada vez mais conhecimento daquele cavaleiro. Tanto que é muito comum nos filmes de guerra e nos filmes históricos assim, sempre mostrar um jovem que carrega as coisas do cavaleiro, e esse jovem ele sempre querendo perguntar ao mestre, ou se mostrando inocente, ou querendo tentar entender por que o mestre estava fazendo determinadas coisas e se questionando o motivo daquilo. Então, o escudeiro ele tinha de trabalhar e muito para poder ele se tornar um cavaleiro. E às vezes você poderia ser escudeiro por anos de um cavaleiro e ainda assim não ser considerado graduado. Por quê? Porque para você virar cavaleiro, além de ter sido escudeiro, você tinha de ter um feito que fizesse com que um cavaleiro graduado olhasse para você e falasse: realmente, você é digno de ser um cavaleiro. E geralmente a escolha era do seu mestre ou de um nobre muito poderoso que pudesse lhe dar esse título. Então, para você virar cavaleiro, para você sair do estado de pajem, você tinha de ralar muito, de aprender muito. E o pajem, então, é como se fosse uma criança, um adolescente na vida, que ainda não sabe direito as coisas, que tem algumas noções, mas que ainda é muito impulsivo, que ainda não controla suas atitudes. É um jovem que tem muito potencial, mas que acaba jogando esse potencial fora por não ter horário, disciplina, método. Provavelmente você já viu alguém que você olhava assim e falava: rapaz, essa pessoa podia ser grande, mas ela não faz o que é necessário para ela se tornar grande. Então essa é a pessoa pajem. É aquela pessoa que você olha que se polir, ela vira ouro. É que nem o povo diz hoje em dia: eu peguei fulano ou fulana na planta. É quando você pega uma pessoa na planta, é você dizer que aquela pessoa é de certa forma um pajem. E aí, quando esse pajem ele se tornava um cavaleiro, ele fazia parte da nobiliarquia, que é o nome dado à classe dos nobres e das suas hierarquias. E geralmente ele servia a um lorde ou um cavaleiro como uma dessas formas de aprendizado, e ele passava a ser cuidado, porque ele precisava comprar armadura, espada. A espada de um cavaleiro geralmente era lendária, todo mundo sabia que cavaleiro era só pela forma, pelo jeito do cabo, pelo anel que ele usava, que representava a casa de um nobre que ele seguia, e por aí vai. Então, ser um escudeiro, apesar da forma com que eu tô falando, de que era alguém que se lascava o tempo todo e sofria muito da mão do nobre, era também um motivo de orgulho. Porque quando você se tornasse cavaleiro também, e você dissesse: eu fui escudeiro de Sir não sei o que lá, eu fui escudeiro de Lancelot, fui escudeiro do rei Arthur. Era tipo dizer: rapaz, eu tô diante do próprio rei Arthur, eu tô diante do legado daquele homem. Então, às vezes por gerações, dependendo de quem você tivesse sido escudeiro, você era respeitado com um nível de sabe, admiração absurda. Então, resumindo para a gente encerrar, o que é um pajem de ouros? O pajem é um adolescente que tem muito potencial e que, se ele for lapidado, ele pode se tornar um cavaleiro. Tanto que lá nos vídeos onde eu explico sobre o cavaleiro, eu falo sobre o código de honra dos cavaleiros medievais e o que é ser um cavaleiro. O pajem, então, é uma criança barra adolescente. O cavaleiro é um homem adulto. E o rei é o homem no auge do seu potencial. Tá, vou tentar explicar de outra forma. O pajem é aquele ajudante de pedreiro, que carrega balde, que faz as coisas e tudo mais e fica observando como o pedreiro trabalha. O cavaleiro seria o pedreiro, que já tem habilidade e já está construindo casas. E o rei seria o engenheiro.
É aquele que já sabe como construir uma casa e que sabe construir não só uma casa, mas um prédio, um castelo e coisas num nível de complexidade muito maior, sabendo como alocar aquele peso todo de uma forma que não caia. Então, sempre que você vê a hierarquia da corte no tarô, você tem que entender isso. Sei lá, o pajem é aquela confeiteira que só sabe fazer brigadeiro e que tá aprendendo a fazer brigadeiro de panela. Sei lá, o cavaleiro seria aquela moça que já sabe fazer docinhos finos e vender pra festa. E a rainha seria, sei lá, a mulher que já trabalha com eventos grandes e consegue confeccionar, sei lá, 500 salgadinhos, 1000 salgadinhos para uma festa com tranquilidade e não erra na proporção e tudo fica com o mesmo sabor e com a mesma qualidade. Então, é uma questão de graduação. Quando sai um pajem de ouros do amor, significa que você está agindo que nem um adolescente. Aquele adolescente que no primeiro amor, quando termina, acha que o mundo vai acabar, que ele nunca mais vai ser feliz, que ele nunca mais vai ser amado e fica chorando enquanto a gente que é mais velho olha e pensa, meu Deus, é a primeira vez que se apaixona, mal sabe como é a vida. Eu lembro da primeira vez que eu fiquei assim por uma mocinha. Meu Deus. Então, o pajem, ele tá dizendo, você tem um potencial, mas você tá agindo que nem um adolescente. Sei lá, você quer abrir um negócio, você quer fazer uma empresa sua e sai o pajem. Tá dizendo, você é um adolescente ainda, você tem boa vontade, você pode até um dia realmente conseguir abrir a sua empresa, mas você ainda tem que ralar muito, você ainda tem que aprender com um cavaleiro, você ainda tem que fazer, sei lá, um curso de administração, você ainda tem que estudar muito com pessoas que já passaram dessa fase que você tá, para que aí sim você chegue ao nível de fazer realmente isso acontecer. Então, toda vez que um pajem sair, pensa dessa forma que eu falei aqui, é um adolescente. E o que é que você espera de um adolescente? Não muita coisa. Adolescente diz que vai ser e acontecer. Você pergunta para a criança o que é que ele vai ser. Você é astronauta, você é jogador de futebol, você não sei o que, você é youtuber, eu vou ser famoso na internet. Você fala umas coisas assim, fora da realidade, descolado assim, do tipo, oh meu Deus, nem sabe como é a vida. Então, toda vez que o pajem sair, ele representa isso. Olhando agora o objetivo da carta, percebam, ele está aí olhando para essa moeda de ouro de uma forma de admiração. Eu gosto de dizer que o pajem de ouros, olhando essa moeda, é como se fosse um jovem olhando uma semente e pensando, nossa, que semente linda! É uma semente de maçã. Eu vou plantar ela e vai virar uma grande macieira. E todos os dias eu vou sentar embaixo dessa macieira e vou ler livros. Eu vou colocar uma gangorra. Vai ser divertido. Eu vou me balançar na gangorra. E todos os anos eu vou ter um monte de maçãs. Eu vou comer essa maçã. Eu vou fazer doce, torta de maçã. Vai ser uma maravilha. Só que ele fica aí tanto tempo parado, olhando a moeda, olhando a semente, pensando tudo o que ele vai fazer quando isso se tornar uma árvore, que ele deixa e esquece de fazer o principal: colocar a semente na terra, molhar, adubar, cuidar e esperar anos até aquilo realmente se tornar a tal árvore que ele deseja. Então, o pajem, para mim, é uma carta tão simples e direta, porque é basicamente você olhar um adolescente com potencial, sei lá, um menino no ensino médio dizendo que vai ser engenheiro, mas que ainda nem passou na faculdade de engenharia. É isso, um pajem. É aquele jovem que diz e fala mundos e fundos, mas a realidade é outra coisa. Então esse pajem, se vocês observarem, lá no fundo tem até uma partezinha de terra arada, mostrando que ele já é um nobre, que ele já vai herdar alguma coisa, mas que agora ele está correndo atrás de fazer por merecer receber essa herança. Se vocês observarem, o chão que ele tá andando ali tá cheio de flores, é próspero, dando a entender de novo de que ele vai ter sim um dia coisas grandiosas. E o principal da carta, a carta mostra um céu dourado, mostrando que ele tá protegido, que ele tem realmente potencial, que ele realmente vai ser alguma coisa um dia. De novo, um dia. Mas agora, ele é um nada. Ele é o ajudante, ele é o servente, ele é aquele que nem presta para fazer o negócio inteiro, ele só ajuda a pessoa que já sabe fazer. É aquele dia que você bota seu filho pequeno para cozinhar com você, e você bota ele para cortar cebola e ele corta ainda errado depois de você ensinar o certo. Que você coloca ele para ajudar só para ele sentir que tá fazendo parte do bagulho, mas que ele não tá fazendo nada de verdade. É tipo isso o pajem de ouros.
Por isso que, depois de entender todo esse contexto, principalmente eu que estudo e gosto tanto de história, acho bizarrice a forma com que algumas pessoas interpretam essa carta de uma forma totalmente confusa. E eu fico assim, oxi, oxi, oxi. Essas pessoas não fazem ideia do que é um pajem, porque a própria carta fala pajem de ouros. Então é um jovem que está aprendendo a se tornar um homem. Um jovem que está aprendendo a cuidar do lado material, do elemento terra. E o pajem de ouros seria tipo um jovem que já tem todo aquele conhecimento do as até o 10 de ouros na cabeça dele, porque ele conviveu num contexto onde todo mundo ensina e fala sobre dinheiro, só que ele ainda não executou. É um jovem que tem muita teoria na cabeça, mas a parte prática de fazer acontecer na realidade, ele não tem. Então o Pajem de Ouros ele fala exatamente sobre isso, sobre esse momento onde, além de ter o teórico, você tem que manifestar e materializar o prático. Lembrando que toda a roupa dele tem colorações associadas ao elemento terra e à própria terra, representando assim que ele já tem um contato com o elemento terra, ele já tem noções de como esse elemento terra funciona, e o adorno da cabeça dele é vermelho, e vermelho na época medieval era uma cor muito cara. Era uma cor que só nobres usavam, porque para você ter uma roupa vermelha você tinha de ter muito dinheiro, já que era um tipo de tintura muito rara. A gente que é brasileiro sabe bem disso por causa do pau-brasil. Então, de novo, mostra que ele é um nobre, que ele tem a riqueza, que ele tem algo diferente nele. E a roupa vermelha que ele tem tá na cabeça dele, dando ideia, olha, eu já tenho dentro de mim o germen, eu só falto desabrochar. É tipo uma semente de manga. Ali um dia vai se tornar uma mangueira, mas ela precisa ir para a terra, ela precisa ser molhada, adubada e tomar sol até um dia ela se tornar um pé de manga grande. Então, a esperança no futuro está na semente, porque um dia essa semente vai germinar e se tornar uma grande árvore. Saia hoje aí da sua casa e olhe uma árvore grande, a maior que você pensar. Lembre-se, um dia ela foi uma sementinha. Tudo na vida leva tempo para ser construído e para chegar ao seu auge. Você hoje pode ainda ser uma semente, mas um dia você se tornará uma grande sequoia. Essa é a grande reflexão que eu tenho para vocês. Reflitam bastante sobre isso. Sejam como uma castanheira, sejam como uma nogueira, sejam como uma árvore velha que viveu e aprendeu muita coisa. Os antigos druidas eles tinham um respeito muito grande a árvores antigas, porque eles diziam que aquela árvore ela já tinha visto tudo que a sociedade tinha feito ao redor dela. E quanto mais antiga é uma árvore, mais sábia era ela. Eles tinham o costume de meditar, de colocar a mão, de sentir a energia daquela árvore. Lembrem-se disso quando vocês quiserem refletir sobre como é que está o estado financeiro das suas vidas e vocês perceberão que o sucesso é a única possibilidade.